A gente quer trazer uma dica importante aí hoje. É verdade, Padre Camilo. Cuidar da vida, gente, é uma responsabilidade para nós e para aquele que nos criou. E você está cuidando, e o tema tão importante, tão esperado para a gente falar sobre isso, sobre diabetes. Ontem, dia 26, foi o Dia Nacional de Conscientização sobre o diabetes. Para conversar comigo sobre esse assunto, a doutora Nancy está aqui. Doutora, bom dia. Bom dia. Seja bem-vinda. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, Dani. Muito obrigada. Que bom, doutora. Doutora, cada vez mais a gente escuta as pessoas falando, olha, minha diabetes está alta, olha, eu descobri que tenho diabetes. Afinal de contas, o que acontece com o corpo e o que é a diabetes? Olha, o diabetes é uma doença muito antiga. Nós temos descrição de diabetes, de um quadro como diabetes, 1500 a.C., já entre os egípcios. E é interessante que só um histórico rapidinho, pode falar, legal. Que no primeiro século depois de Cristo, um filósofo grego, um médico grego, ele se baseou no termo grego sifão, para mostrar que a pessoa toma muita água, urina demais. Então, por esse aspecto do diabetes, que quando ele está descompensado, a pessoa urina muito e, consequentemente, precisa tomar muita água, o termo diabetes vem do termo grego, que significa sifão, e chamado mellitus, porque é doce, doce como mel. Olha. Alguém provou a urina e percebeu que era doce, porque atraía insetos, atraía formigas e tal. Mas diabetes é um conjunto de doenças, na verdade. Nós temos 3 tipos, né? Mas o diabetes tipo 2, basicamente, que é o mais comum, em que a gente tem um aumento da glicemia, aumento do açúcar no sangue. Glicemia é o açúcar no sangue. Isso, aumento do açúcar no sangue. E quando ele fica muito alto no sangue, ele escapa pela urina, o rim elimina esse excesso de açúcar. E aí a pessoa, quando está descompensada, dá origem a esse quadro clássico de tomar muita água e urinar demais. E quando você fala tipo clássico, esse açúcar no sangue é ingestão de alimentos ou é produzido pelo corpo mesmo? Isso é uma coisa importante, porque a glicose, ela é o nosso combustível por excelência. Basicamente, tudo que nós nos alimentamos vira glicose. E essa glicose precisa entrar na célula para dar a nossa energia, ela é o nosso combustível. E quem abre a porta da célula para a glicose entrar é um hormônio chamado insulina. Então nós temos o diabetes quando ou a pessoa não tem insulina suficiente, ou quando, mesmo tendo insulina, ela não responde a essa insulina, que a gente chama de resistência à insulina, que é a base de 90% dos diabéticos. Aí, no caso, é a insulina que não abre, que não funciona. Ela não funciona porque a célula resiste. E essa é a tipo 2, que nós falamos até agora. Isso. E a tipo 1, que é? A tipo 1 é uma doença que a única coisa que ela tem em comum com diabetes 2 é o aumento da glicemia, é o aumento da glicose, do açúcar no sangue. Ela é uma doença diferente. Na verdade, é um problema imunológico. O sistema imune da pessoa, ele comete um erro de leitura e ele acha que as suas células que produzem insulina não pertencem à pessoa. Então, ele produz anticorpos contra. Então, ele destrói o pâncreas, que é o órgão que produz insulina, ele destrói essa capacidade de produzir insulina. Então, no diabetes tipo 1, que responde a mais ou menos 10% dos casos de diabetes, nós temos uma ausência de produção de insulina. E aí o tratamento é com insulina. A pessoa, ela já é predisposta a isso ou ela desenvolve essa característica? Então, a hereditariedade do diabetes tipo 1 é diferente do tipo 2. Ela é uma doença autoimune. Então, é muito comum nós termos na mesma pessoa ou na mesma família outras doenças autoimunes. Por exemplo, tiroidite, artrite reumatoide. Tá? Então, é muito comum que você tenha. Na verdade, a hereditariedade dela não é como a do tipo 2, mas a gente percebe que na mesma família você tem doenças reumatológicas também, né? Sim. E faz parte do quadro de autoimunidade. E quando a gente fala em pré-diabetes? O pré-diabetes é muito interessante. Doutora, eu estou escutando a senhora falar no singular. Como é o correto falar? Diabetes ou diabetes?
É diabetes mellitus ou melito, ou, ou então diabetes mellitus. Ah, tá. Então, Ou vai tudo ou eu não acabo misturando um pouquinho. Ah, então tá. Então, é diabetes, mas em português é diabetes mesmo, né? Ah. Então, o pré-diabetes é muito importante essa pergunta, porque as pessoas falam assim, não, eu não tenho diabetes, eu tenho só um pré. Não, eu não. Aí ela fica tranquila, né? Já se tentou mudar esse nome, mas ele já está consolidado, né? E a pessoa, nós sempre dizemos o seguinte, pré-diabetes não é pré-doença. Pré-diabetes já é doença. Então a pessoa fala, não, pré-diabetes, só uma dietinha, vou comer açúcar, sabe? Vou tomar um medicamento só nessa fase, depois passa? Depois passa. Não. Pré-diabetes, na verdade, uma boa parte das pessoas que são pré-diabéticas, elas se tornam diabéticas e nós sabemos que, inclusive, existem riscos aumentados em relação, por exemplo, ao coração nas pessoas que são pré-diabéticas. Você começa a aumentar risco já de insuficiência cardíaca, inclusive de infarto. Qual o fator que define, então, esse pré-diabetes do diabetes? Na verdade, é o nível de glicemia. Então, nós consideramos que normal é até 99 miligramas por cento, né? O nível de açúcar no sangue, a hemoglobina glicada que dá a concentração de diabetes, das glicemias dos últimos 3 meses, mas na verdade é só uma questão de números. A pessoa não é normal, mas ela ainda não preenche os critérios para que nós possamos dizer que ela seja diabética. Ela está intermediária, mas ela está caminhando para o diabetes. Então, nesse momento, dá para voltar atrás. Tem prevenção, então dá para trabalhar com prevenção e dá para recuar aí. Dá para recuar isso, nessa fase dá. Mas quando você tem um desgaste muito grande, olha, quando nós fazemos o diagnóstico de diabetes do tipo 2, em geral, o processo começou há pelo menos 10 anos. E a pessoa perdeu metade da função do pâncreas já em produzir diabetes. Então, se nós conseguirmos atuar nessa fase do pré-diabetes, dá para regredir, dá para voltar para níveis normais e não ter as complicações. E quais são os movimentos, o que a gente pode fazer para recuar, então, e não entrar nessa diabetes aí, para não ter um problema maior, né? Olha, quais são as características, os fatores que a gente pode mudar na nossa vida? Então, bom, a gente fala que o tratamento do diabetes é baseado num tripé: dieta, exercício e a parte medicamentosa. Legal. Então, medicamento é 1/3 do tratamento. Eu tomo todos os remédios. Se você não fizer a sua parte, que é dieta e exercício, remédio não faz milagre. Uma coisa que eu escuto falar muito: eu já tomei meu remédio, então eu vou tomar. Eu vou comer aquilo que eu não posso. Já tomei meu remédio, então eu vou comer essa sobremesa, eu vou tomar essa bebida alcoólica, eu vou comer esse arroz com feijão. Ou seja, eu vou sair da minha dieta porque eu estou tomando remédio. Isso aí é um crime, então? É um crime porque você fez 1/3 do tratamento, quando você tomou o remédio direitinho, que muitos nem tomam. Agora, a coisa mais difícil para mudar é justamente o estilo de vida. Essa é a mudança mais difícil de se conseguir, porque implica de uma participação ativa na sua saúde. E muitas vezes as pessoas ficam esperando que o remédio venha e resolva meus problemas. Na verdade, nós temos responsabilidade pela nossa saúde. A responsabilidade grande, sobretudo na nossa vida, pela nossa saúde também. É verdade. Doutora, a gente tem percebido que está tão difícil, né, as pessoas conseguirem ter forças para poder tomar uma atitude a favor da própria vida, né? São coisas simples que você pode fazer aí, como a doutora já falou, dentro da qualidade de vida, a alimentação, uma atividade física e a medicação. Ou seja, esse tripé que você deve fazer na sua casa, na sua vida, colocar esse hábito para poder ter um estilo de vida. E cada vez mais a gente escuta as pessoas falando, né? Hoje é tão comum, antes, eu não sei, mas há 20 anos atrás, eu não escutava tanto as pessoas falando, estou com diabetes, agora estou em tratamento. Hoje em dia é tão comum crianças, adultos em geral, pessoas idosas, diagnosticado com diabetes. O que aconteceu, doutora, nesse período aí? Mudança do estilo de vida. Nós estamos vivendo uma verdadeira epidemia de obesidade. E o diabetes tipo 2, ele caminha com a obesidade, principalmente aquela obesidade em que se acumula gordura abdominal, aquela gordura de abdômen. Né? E as pessoas estão sedentárias,
As crianças não brincam na rua, inclusive por uma questão de segurança. Né? Nós estamos vivendo um problema em que nós temos uma restrição para a movimentação normal. Nós temos os atrativos dentro de casa, né? Que as pessoas ficam, nada contra, mas as pessoas, existem crianças, existem pessoas que passam o dia ativamente mexendo em aparelho eletrônico, que é importante, mas a criança tem que brincar, a pessoa tem que caminhar, a pessoa tem que fazer exercício e tem que cuidar da alimentação. Alimentação saudável mesmo, comida de verdade, como se diz. Comida de verdade. Como interfere essa comida que é comprada, que é enlatada, embalada, doutora? Quanto isso está interferindo? Os alimentos processados fazem mal, pior ainda são os ultraprocessados. Quais exemplos? Por exemplo, bolacha, biscoitos em geral, bolacha de água e sal, salgadinho, bisnaguinha. Esse é o alimento ultraprocessado. E existem o que a gente chama de calorias vazias. Eles só engordam, mas eles não nos alimentam. Farinha branca, não é? Então, se for uma farinha branca de um pão francês, não é bom. Mas se você pegar uma farinha branca de uma bisnaguinha, é pior ainda. Olha. E nós temos, às vezes, a ilusão de que se eu comer uma bolachinha de água e sal, é melhor do que comer o pão. Não é. Não é? Não é porque ela é ultraprocessada. Então, se você pegar uma lista de composição dos alimentos, se você tiver mais que 5 itens naquela composição, esse alimento é ultraprocessado. Então, o alimento que você prepara e que ele estraga, por exemplo, o pão, se ele não estraga ao longo dos meses, alguma coisa tem. Alguma coisa está errada. Tem mais gordura, tem conservante. E isso aumenta, faz com que esse alimento seja quebrado mais rapidamente. Por exemplo, macarrão instantâneo. Você comeu, ele é absorvido assim, ele dá um pico de glicose no seu sangue. E não funciona nada, não traz nada. Só gordura. Só gordura só ruim. Te engorda, só te engorda. Salsicha? Péssimo. Os embutidos. É melhor comer um bife mesmo do que comer um alimento nugget. As pessoas têm ideia que o nugget é carne branca. Eu estou dando peito pro meu filho, né? É carne branca. Não é. Aquilo é uma carne que foi clarificada, que foi processada. São restos, né? De pestana, de frango, pele, algumas coisas aí. Sim. Se a gente souber como essas coisas são feitas... A gente não come mesmo, né? Não. E a gente precisa dar esse tempo para realmente... É que a gente não quer parar, as pessoas não querem parar para se cuidar, né? Para fazer uma caminhada de meia hora, não precisa ser tanto, né, doutora? A atividade física, mas aí as pessoas podem perguntar, mas o que tem a ver, então, a diabetes com a atividade física? O que acontece no meu corpo? Por que, então, doutora? Isso é interessantíssimo, porque não é só aquela coisa aritmética de que eu vou gastar mais do que eu estou comendo. Né? Tá. Eu que é a ideia principal, né? Eu gasto calorias, é aritmético. Eu gasto calorias mais do que eu ganho, então eu vou emagrecer. Esse é um ponto. Em segundo lugar, quando nós fazemos uma atividade física, nós melhoramos a nossa massa magra, a nossa musculatura. Certo. E o metabolismo do músculo é mais intenso que o da gordura. Então, nós queimamos muito mais calorias quando nós temos uma massa muscular maior. O nosso corpo, o nosso metabolismo em si fica mais intenso. Então, quando eu intensifico e fortaleço a minha massa magra, ajuda a queimar a gordura ruim, a massa ruim. Exato. Doutora, só para as pessoas entenderem melhor, o que é a massa magra? Massa magra é músculo e ossos, tá? Mas basicamente, quando a gente fala em metabolismo, eu estou falando de músculo. Entendi. Nossa, doutora, eu adorei. Muito bom, né, Eduardo? Aqui o pessoal tudo ficou quietinho, prestando atenção. Eu gostei demais. Doutora, excelente. Acho que a gente precisa, eu queria que a senhora reforçasse para a gente encerrar, como é importante a pessoa se cuidar. Importantíssimo a pessoa se cuidar. Hoje que nós estamos, ontem, né, que foi comemorado o dia do diabetes, não é à toa que tem um dia para essa doença, porque o diabetes é uma doença que mata, não só pelas complicações que nós conhecemos, como a principal causa de cegueira, é a principal causa de amputação não traumática, mas aumenta muito o risco de infarto e de derrame. Só então, prejuízo. É uma doença que em si já causa prejuízos imensos e leva à morte, muitas vezes mais precocemente, também por doença cardiovascular. Muito triste, né, doutora? Doutora Nancy, muito obrigada. Foi ótimo conversar. Espero que a gente possa falar mais sobre isso, né, sobre a qualidade de vida e como a gente pode se cuidar.
e importante. Deus abençoe. Amém. Sou eu quem agradece pela oportunidade de divulgar algo tão importante. Muito obrigada importante. pelo convite. E olha, gente, então saia dessa zona de conforto. Se você pensar assim, mas eu estou tomando remédio e vou continuar sentada aqui comendo mal, olha, isso daí não é um bom sinal, viu? Você não está dizendo sim para a sua própria vida. Então não adianta dizer amém, amém, obrigada, meu Deus, mas eu não estou me cuidando bem. É importante esse cuidar dessa atenção, não é, padre? Com certeza, né, Dani? Cuidar da saúde, cuidar da vida, a vida é um dom de Deus. Então, quando você cuida da sua saúde, você está fazendo também uma bonita oração, agradecendo a Deus o dom da vida que Ele lhe deu.